Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado a cada semana no Museu da Imagem e do Som, MIS São Paulo, parceria da PUC, Governo do Estado de São Paulo, trazendo um debate sobre os caminhos da ciência, da onde a ciência veio, aonde a ciência está nos levando e para onde vamos. Como sempre acontece, a gente tem muitas vezes a satisfação de receber professores que ou se formaram ou se agregaram ao nosso programa de História da Ciência da PUC São Paulo. E hoje, justamente, nós temos a querida professora Luciana Costa Lima Tomás, que é médica homeopata e acupunturista, historiadora da ciência pós-graduada no nosso programa de História da Ciência da PUC São Paulo, e atualmente ela realiza o seu pós-doutoramento, né? Também no Centro Simão Matias, o nosso centro de documentação, onde a gente tem muitos documentos, temos uma construção de uma biblioteca digital, tudo lá no campus Marquês de Paranaguá, da PUC. Quem quiser fazer uma visita é muito bem-vindo. E a Luciana é a nossa mais recente aquisição, né? Ela está entrando, eu espero que tenha uma longa carreira conosco. Ela é também diretora executiva da Circunscribre, nosso jornal internacional de História da Ciência, agora estamos trabalhando junto, e ela defendeu o doutorado dela em História da Medicina, que é o tema do nosso Nova Estela de hoje, as medicinas heréticas e o holismo francês na primeira metade do século XX. Então, Luciana, super bem-vinda e vamos começar. Você, obviamente, como médica e acupunturista, né, tem uma visão mais aberta dessa, né, entre as medicinas oficiais e as medicinas heréticas, né? Como é que você foi partir da tua prática para esse estudo tão profundo e tão distante, né? Você vai lá para a primeira metade do século XX, quando na França começa esse movimento com as medicinas heréticas. Muito bem-vinda. Isso, obrigada, professor. Sim, vem o interesse por essa medicina complementar ou alternativa, que hoje em dia é chamada de integrativa também. O interesse de como isso foi absorvido na medicina do século XX, no finalzinho do XIX, início do XX, veio da minha formação em homeopatia, na verdade. A França ela tem um modo próprio de prescrição de homeopatia, um modo de operação, né, da homeopatia, diferente, um pouquinho diferente do original na Alemanha, né, do Samuel Hahnemann. E eu me interessava muito de como a França desenvolveu isso à parte, né, uma prática diferenciada de homeopatia. E a partir dali, eu comecei a perceber que eles se baseavam muito nas características físicas, nos biotipos humanos para prescrição. Essa medicina, essa prática homeopática é muito baseada nos biotipos. E no mestrado eu fiz um estudo sobre biotipologia francesa, como essa praticamente uma moda, assim, uma vogue, assim, classificar as pessoas em biotipos para diagnosticar e para prescrever os remédios homeopáticos, né? E daí veio, do estudo dos biotipos, uma visão um pouquinho mais ampla de que aquilo pertencia ao que a gente poderia chamar de um movimento holístico, na verdade, né? Até um pouquinho antes da Primeira Guerra, isso foi muito forte na França. Então, a visão um pouquinho mais ampla como movimento dessa tendência médica me levou para esse estudo do doutorado, né? De diversos grupos, não só os homeopatas, vislumbrando a medicina corrente como algo que precisava de alguma coisa a mais, que precisava ser entendida de uma maneira diferente. Vamos entender um pouco para o nosso público aqui.
esse holístico, o que é Isso. exatamente, quando que aparece? O holismo médico é algo que já foi bastante estudado como tendência, especialmente no século XX. Os médicos holistas, né, vem de holos, que é o todo grego, a intenção deles era que a prática médica fosse baseada não exclusivamente no diagnóstico de um órgão determinado ou de uma síndrome determinada, mas do entendimento do indivíduo no seu ambiente, né? Isso quer dizer que era importante para o médico ter uma visão sobre onde o paciente mora, de que maneira ele vive, de que modo ele trabalha, as relações de vida que esse indivíduo tem. E isso traria alguma coisa mais próximo do todo, ou do holos, e daí vem holismo. Mas é uma palavra que, nesse contexto, não era usada, eles não se autodenominavam holistas, né? Isso veio um pouquinho depois com o Jan Smuts, que foi também um estudioso que denominou, ele é mais famoso inclusive por causa da denominação do apartheid na África do Sul, né, dessa separação em grupos, e ele inclusive era bastante partidário, apesar de ter cunhado a palavra holismo, que é justamente o contrário, a visão do todo global, né. Ele era partidário do apartheid? Sim, sim, mas ele está à parte disso, ele não praticava medicina, nada disso. Mas só uma curiosidade sobre o termo holismo. O holismo foi chamado como holismo depois na segunda metade do século XX, em que eles diziam, não, a gente faz uma medicina integral, a gente quer ver o psicológico do paciente, a gente quer saber sobre os aspectos físicos dos nossos pacientes, então o ambiente onde eles circulam, onde eles vivem, então a gente quer ver o todo, então logo nós somos holistas, né? Essa denominação veio mais para frente. E pegou, né? O termo pegou melhor depois, mais para frente, né? Mas eles eram holistas. Esses franceses aí que eu estudei, esse grupo de médicos franceses eram, pode-se assim dizer, pertencentes a esse movimento holístico, né? E na época eles denominavam medicina herética. Esse nome veio da obra fundamental que eu usei para estudar o movimento, que é um livro publicado em 1945, com diversos autores médicos, psicanalistas, acupunturistas, homeopatas, cirurgiões, que pertenciam a esse movimento. E o nome do livro é Medicinas Heréticas e Medicina Oficial. Né? Então, eles fazem como uma espécie de manifesto em prol dessa medicina mais humanizada, né? Que agrega as informações dos pacientes para devolver de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, a terapêutica. Normalmente, eles estavam falando de terapias não oficiais, né, como eles chamam, ou fora da alopatia, como a gente chama na homeopatia. A alopatia, para o nosso público entender, é a medicina medicina oficial. corrente, a medicina oficial. É que vai tascar o remédio da farmácia. Exatamente, isso. Então, eles eram bastante contrários a esse tipo de terapêutica também. Então, não era só enxergar o indivíduo de uma maneira diferente, mais humanizada, mas também uma prescrição, um tratamento, uma proposta de tratamento diferenciada. E eles se autodenominavam como heréticos, né? É assim que o livro carrega esse título, né? As medicinas heréticas. Então vem daí, né? O título da tese também, né? Do título do livro. E essa coisa de acontecer no entreguerras, tudo, tem alguma razão de ser esse período que você achou, assim, uma conexão de contexto? Assim, porque imagina uma coisa que eu nunca vi muito ninguém falar, é o quanto a medicina deve ter sido exigida na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, ou no entreguerras, não sei. Exato. Porque a gente está longe disso, né? Exato. Sim, é um fator importante. Na verdade,
o movimento holístico assim na medicina, não só na França, mas também na Alemanha, nos Estados Unidos, vem desse período, da primeira metade do século XX, que aconteceu muita coisa, inclusive 2 guerras, né? Mas sim, depois da Primeira Guerra Mundial existia já vinha desde o começo do século XX, final do XIX, essa sensação de mal-estar, né? Isso é bem apontado na cultura francesa também, de que o homem e a civilização iam mal, né? Bom, a gente tem o Freud com o mal-estar da civilização, né? Que é uma grande obra a respeito de um... Isso que ele não chegou no século XXI. Exatamente, que ele não chegou até 2019, né? Um século depois. Que, aliás, eu acho que o mal-estar... Aqui no Brasil, então. eu acho que vai fazer um século o mal-estar da civilização, se não está por aí. E tinha essa sensação de que a civilização trazia algo de ruim. Então, apesar de tantos avanços, por assim dizer, na ciência e no conhecimento médico, havia uma negligência com a humanidade, vamos dizer assim, com o caráter humano do paciente, né? Ele não era só um órgão, ele não era só uma doença, mas ele era alguém que padecia de uma maneira geral. Então, o movimento holístico como um todo, né, não só na França, tem esse apelo humanizador, vamos dizer assim, a priori, né? A priori, sim. Vasculhando um pouco mais, a gente vai vendo as características de cada país e vendo que, às vezes, a implementação dessa medicina não foi totalmente humanizada, né? Aqui a gente sempre gosta no Nova Stella de dar uma pincelada, assim, para mostrar um pouco nossas metodologias, né? O que você usou de fontes, né? Você tem esse livro, Isso. que são vários autores. O que mais que você pesquisou aí? Cada autor tinha uma produção intelectual própria, né? Então, me interessou saber, especialmente a transição desses médicos de uma medicina oficial ou de uma medicina corrente e de que maneira eles começaram a mudar o discurso deles, em que momento isso aconteceu. Então, as fontes em primeira instância, vêm desses próprios médicos que compuseram esse livro, o Medicinas Heréticas. Mas também os outros associados, não aqueles que escreveram oficialmente, mas que davam cursos na Universidade de Paris, por exemplo, ou que ministravam cursos em Lyon, em outras cidades da França, mas que não produziram livros ou artigos especificamente. Então, eu segui a trilha desses médicos, de algum jeito. O que eles, de fato, produziram, ou sabendo o que eles tinham feito, o que eles tinham falado e onde eles estavam, fui seguindo por aí, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, hoje em dia, essa questão, ela persiste, né? Quer dizer, vira e mexe, alguém escreve defendendo uma visão mais holística, mais humanística, mais integral, como você falou, as várias possibilidades, né? Eu vi recentemente um estudo do combate ao uso de crack, usando homeopatia, bem aplicado em alguma região na América Latina, agora não lembro se é Colômbia ou Venezuela, mas com uma pesquisa, vamos dizer assim, ampla, né? E através de alguma coisa, alguma região do país, com algum órgão governamental. Enfim, na nossa sociedade a gente vai deparando, né, com muitas pessoas que usam medicinas alternativas, além dos remédios normais e tal. Eu estudei há bastante tempo já, né, no Canadá, quando o Canadá estava numa fase aí, antes dos Estados Unidos, depois os Estados Unidos entra na mesma fase, de uma redescoberta da China. É engraçado porque na época era uma descoberta de um mundo muito distante. Hoje em dia a China está totalmente... Mas lá em 1970 e tanto, 1980, era um começo. E eu me lembro que o Canadá, principalmente Quebec, né, que era meio progressista, avançado,
estava assim babando com a acupuntura, né? E estava inclusive legalizando em termos de plano de saúde. No Canadá praticamente você só pode viver no Canadá, né? Pelo menos em Quebec, se você tiver um plano de saúde completo, ou do Estado, ou um privado, se você for temporário, né? Você não pode viver lá dentro mais do que o período de turista sem estar totalmente coberto. Lá é uma medicina engraçada, porque você vem em qualquer consultório, você tem que ter uma carteirinha e passa lá. Ninguém usa dinheiro. Tem que passar a carteirinha e ele vai receber de alguém. Né? Tanto faz onde você estiver, no hospital da universidade ou num consultório particular. Então eu te digo assim, quer dizer, eu já vi vários avanços e ataques. Né? A primeira coisa foi assim, quando esse pessoal apresenta essas teses lá na primeira metade do século XX, qual é a reação dos médicos, da medicina oficial? Isso é interessante, né? Já me perguntaram a respeito disso, inclusive. Os ataques eram mais tímidos, na verdade, porque esse grupo parecia estar um pouco mais fechado, apesar de muito resistente, né? De provocarem de alguma maneira a reação de outros colegas, médicos. Da medicina oficial, não tem a reação hoje que a gente vislumbra hoje, por exemplo, ou nessa época, na segunda onda holística do século XX. Mas é claro que o label, né, o rótulo anticientífico ou não científico, é muito grande, sempre foi, o pseudocientífico, exatamente, sempre foi muito pesado, né, assim, embasado em que vocês estão falando isso, etc. Mas não havia uma grande reação, especialmente na França, contra ou atacando esse movimento em especial, porque eles resistiram, mas eles eram, de uma certa maneira, tímidos, não chegaram vamos dizer, tirar a concorrência dos médicos oficiais, não oferecia um perigo, vamos dizer, comercial aos médicos oficiais. Né? Não, naquele momento, não. Mas sim, a medicina, vamos dizer, alternativa, que como a gente fala hoje, sempre tem os ataques, tem os retrocessos, tem quem totalmente aprove, mas hoje é uma condição muito mais diferente, porque a gente tem a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, implementando diretrizes em saúde pública, de fiscalização, de documentação estatística, de eficácia de várias práticas tradicionais, na verdade, que sempre existiram, elas não são moderninhas, elas sempre existiram, como a medicina ayurvédica, como a medicina tradicional chinesa. Então, a Organização Mundial da Saúde hoje endossa muito mais a prática dessas medicinas do que há 100 anos atrás, em que isso era uma completa nova onda, vamos dizer assim. Agora, uma curiosidade pessoal minha, assim, que eu não tive oportunidade, e aposto que os nossos... E o Brasil, como você vê? O Brasil se situa aberto, fechado, a briga é feia, a briga não é feia? Já teve pior, eu acho, já teve pior. Mas é claro que existe uma influência gigantesca da medicina corrente, representada por interesses comerciais, industriais, farmacêuticos, laboratórios, etc. Existe, isso é uma realidade. Os laboratórios perdem por causa que o negócio deles é basicamente o remédio alopático. O alopático, e como eu disse, a própria questão de pseudociência ou de comprovação de eficácia ainda é muito levantada, como em todo o Ocidente, como em todo o mundo, né, a gente pode dizer. Então, o Brasil ainda se encontra nisso, né? É uma luta ainda para o médico homeopata ou para o médico acupunturista realizar suas pesquisas e ser visualizado como métodos eficazes, terapêuticos, e que podem auxiliar na medicina, na saúde pública do Brasil. Isso ainda existe bastante. Ainda estamos a caminho de maior respeito, na verdade. E internacionalmente, como que você... Não é muito diferente também. Assim, digamos, em grandes países, vamos dizer, da Europa e Estados Unidos, a medicina complementar e alternativa tem um maior respeito, como eu disse, em relação
há 100 anos atrás, claro, mas ainda persiste essa luta, né, por comprovação ou por lugar de manifestação de suas próprias pesquisas, de sua própria produção científica. Não é muito diferente daqui, por causa de interesses comerciais especialmente, né. E você acha, em termos de perspectiva, a gente caminha para uma aceitação maior? Eu acredito que sim. Porque acho que a população também tem um peso nessa história, né? Conscientiza, sim, sim. Existe um programa já implementado no Brasil de práticas integrativas na saúde pública que vai ampliando cada vez mais o número de terapias alternativas. São inúmeras, a lista é gigantesca. E, sim, acho que à medida em que os pacientes conseguem visualizar e sentir a eficácia dessas terapêuticas, a adesão vai aumentando. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. E é como eu disse, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde está aí com esse último manual de diretrizes, é de 2015 até 2023, se eu não me engano, fiscalizando e analisando a eficácia dessas terapêuticas, né? E os hospitais têm uma característica própria nessa história? Não. O senhor diz hoje em dia ou na... Hoje em dia, ano passado? Não, ainda é bastante restrito, né? Alopático. Ainda é bastante difícil de penetrar, né? A acupuntura um pouco mais. Eu perguntei porque eu imaginei isso. Eu imagino que o hospital é uma espécie de templo dessa medicina, né? Ali, até por causa da cirurgia, né? Que é uma coisa realmente, né? Como você falou, não pode ver como um órgão, como um mero corpo, tudo. Na hora que o cara vai fazer uma cirurgia no cérebro, cirurgia no coração, daí realmente é um foco muito grande no prontuário, né? No número. Existe uma abertura muito maior com relação à acupuntura, de existirem grupos de prática de acupuntura nos hospitais reconhecidos. Bom, é uma prática médica exclusiva no Brasil, mas justamente vem por causa da comprovação científica, do padrão científico, né, de repetição de experimentação e a comprovação de que o método é eficaz, né? Então, existem muito mais pesquisas nessa área do que nas outras, por exemplo. E, por isso, a acupuntura hoje goza de um certo status mais respeitado no meio médico e hospitalar também. Né? Do que a homeopatia. Do que a homeopatia, por exemplo, sim. E você, agora, deixando um pouco, Luciana, exatamente historiadora da ciência, como médica, assim, você, as pessoas que te procuram, obviamente, já devem ter uma opção, né? Uhum. Mas, mesmo assim, elas também têm essa resistência a nível pessoal de, vai fazer uma acupuntura, vai fazer um tratamento homeopático, a pessoa, não. Quando eu comecei há 15 anos atrás, mais ou menos, era mais complicado, especialmente a acupuntura, pelo fato de ser uma terapêutica muito diferente da nossa, ocidental, e você ter as agulhas, né, como via de acesso terapêutico, então era um pouco mais complicado para o paciente e também para os colegas entenderem o que era aquilo e o que estava sendo feito. Hoje em dia melhorou bastante, digo, o número de pacientes que usam é muito maior e que sabem do benefício da acupuntura especificamente como uma terapêutica da medicina chinesa. Então, hoje em dia, há uma procura espontânea até. Da homeopatia, não tem diferença, na verdade. Quem usa homeopatia, reconhece a eficácia, continua usando e traz filhos, famílias e recomenda. Na prática clínica, isso é muito comum. Então, não mudou muito. E quando você falou do holismo no início, né, eu ia te perguntar, você falou, quer dizer, tem esse lado de medicinas tradicionais e você falou também tem o lado da psicanálise, da psicologia, né? Isso está entrosado ou não? Sim. Alguns psicanalistas
relativamente famosos naquele período ali na França, aderiram a essa onda holística, vamos dizer assim, porque como posteriormente ia também ter esse termo biopsíquico-social viria a figurar como uma das características do holismo, o ramo psicológico, vamos dizer assim, recebia contribuição desses psicanalistas franceses, né? Então, sim, existia, vamos dizer, um grupo que pertencia a esse movimento que praticava só psicanálise mesmo, né? Dentro da Universidade de Paris, especialmente. Sem o lado de medicina... sem praticar a clínica, né? Eram psicanalistas. Nem alopática, Mas de nem uma certa homeopática. maneira eles, não, nem alopático, nem outra prática. De uma certa maneira eles estavam seguindo essa tendência de tentar entender o paciente, vamos dizer, integrado à sua condição social, à sua condição política, esse entendimento que na verdade é próprio até da psicanálise, não se dissocia disso, tinha algo de sintonia com o discurso holístico. Então, por isso, havia esse grupo que participava ativamente. Queria agradecer muito a Luciana, nossa recém-integrada ao grupo da História da Ciência da PUC São Paulo, por essa boa, né, passeio aí pela história da medicina. E o Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador novamente nesse mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer momento, basta procurar nosso canal Nova Estela no YouTube.